Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, o que é a sabedoria? Onde está baseada a sabedoria verdadeira? Até que ponto o nosso coração é morada da sabedoria e da prudência de Deus? Se esse tema lhe parece interessante, então eu peço que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que seja avisado quando novos vídeos forem lançados. Se for relevante para você, talvez também seja para outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. Isso gera um aumento do engajamento na plataforma, aumenta a visibilidade por outras pessoas que, por sua vez, também serão compartilhadoras desse conteúdo. Então, vamos lá. Somos pó e ao pó retornaremos, como diz o livro do Gênesis 3,19. Essa expressão nos lembra que esta vida terrena é uma passagem para aquela que será eterna, pois, como diz São Paulo em Colossenses 3, se ressuscitamos com Cristo, então devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. O Senhor nos convida a viver a humildade e praticar a penitência, e a forjar nossa vida nos valores que Jesus nos ensinou no Evangelho. O nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, de onde saímos, criados por amor e para o amor. O pó forma a terra e Deus é o Senhor de toda a terra. E quer ser o Senhor da terra do nosso coração, da nossa vida. O quanto nós estamos então dispostos a nos entregar a Ele. O que detém o nosso sim? Se você quiser, responda aí nos comentários a essas duas perguntas. Queridos irmãos, diz a palavra que o trono de Deus está acima dos altos céus e que a sua majestade é maior do que tudo o que se possa imaginar. Não existe poder maior. A força de Deus é inigualável. Se isso é verdadeiro, por que temos tanto medo de nos debruçarmos em seus braços e nos entregar ao seu amor de Pai? As riquezas e os tesouros de Deus são inesgotáveis, e a base de sua doutrina é sustentada no amor, na justiça, na misericórdia. E a nossa base é sustentada em quê? Em quem? Queridos irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz em Romanos 8,31. Toda sabedoria vem do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sabedoria é essa? O que ela quer nos ensinar? Ser sábio é saber viver a lei e o dom de Deus. É ter a habilidade de ser sensato e prudente, para que no dia a dia se possa lidar com os desafios de maneira inteligente. Portanto, a fonte da sabedoria é a palavra de Deus, os mandamentos deixados por meio de Moisés. Se não lemos a palavra de Deus, como podemos saber o que Ele quer de nós? Como poderemos aprender sobre a sabedoria e a prudência se não nos dedicamos em estruturar nosso conhecimento nos três pilares fundamentais: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, transmitida oralmente pelos apóstolos e pelas primeiras comunidades cristãs, e pelo magistério da Igreja, na autoridade do Papa e dos bispos, que interpretam a Escritura e a tradição? A prudência e a sabedoria, meus irmãos, andam sempre juntas. A prudência divina tem a ver com o agir de um modo pensado e de forma racional e consciente. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a prudência, juntamente com a justiça e a fortaleza e também a temperança, são as virtudes que devem guiar a vida do cristão. Aquele que é prudente tem a capacidade de discernimento, de decidir pelos meios adequados para realizar o bem. A prudência é criativa, ela não é preguiçosa. Não se deixa levar pelas emoções, ilusões, sempre respeitando o próximo com muita caridade. O Papa Bento XVI nos disse que não agir segundo a razão é contrário à natureza de Deus e que a consciência moral pressupõe a capacidade de escutar a voz da verdade, de ser dócil às suas indicações.
São Tomás de Aquino dizia que o bem essencial do homem reside no fato de que a razão, que se aperfeiçoa no conhecimento da verdade, modela o querer e o agir, quando o ser humano é verdadeiro. Dizia ainda que uma decisão prudente se realiza com lentidão na reflexão, avaliando bem a situação e somente depois, com rapidez, decidir corretamente. A prudência, meus irmãos, exige uma determinação pronta e oportuna, sem insensatez ou comodismo, custe o que custar. A sabedoria de Deus, por sua vez, ela é eterna, jamais acabará, sempre esteve com ele e existe antes de todo sempre. Até os mínimos detalhes estão ao seu alcance. Para Deus tudo é conhecido, nada deixa de ser observado. Ele sabe quantas gotas de chuva caem, quantos grãos de areia há na beira da praia, quantos segundos se passam e passarão até o dia do fim da nossa existência. Tudo é do seu conhecimento. Deus é o Criador do tempo. O céu é a sua morada. A extensão do universo é o seu domínio. A profundidade de tudo que existe mostra o seu poder. Até que ponto o meu, o seu, o nosso coração é morada de Deus? Deus domina em nossa vida ou somos nós que queremos dominar a Deus? Quantas e quantas vezes queremos ditar como, quando e quanto Deus tem que agir na nossa vida? Até quando nossa hipocrisia, nossa falta de bom senso, nossa vaidade, nosso orgulho produzirão a nossa verdade? Não, meus irmãos, somente Deus tem o conhecimento e a sabedoria prudente de tudo, em tudo e sobre tudo. Quem mais poderia penetrar a sabedoria divina, ela que é anterior a todas as coisas? Ninguém mais, senão o próprio Deus. Até porque a sabedoria existe antes de que tudo existisse. A inteligência prudente existe antes de todos os séculos. E essa inteligência tem nome: Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o pão vivo descido do céu. Ele é fonte de sabedoria, de prudência, o único caminho para a salvação. Por isso o Salmo diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, pois teus mandamentos são eternos. O Senhor Deus é o Altíssimo, o Rei poderoso, o forte e temível, o grande Senhor dos exércitos, o Criador onipotente. É Ele a raiz da sabedoria, que a reparte aos que o amam, por meio do seu Santo Espírito que ilumina, que faz compreender, que gera vida e vida em abundância. Feliz é o homem que teme o Senhor. Isso sim é motivo de glória e alegria, pois o temor do Senhor é o início da sabedoria. Por isso que todo aquele que deseja ardentemente obter a sabedoria precisa buscar a justiça e a misericórdia. Sim, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas prudentemente amá-lo tanto a ponto de não ofendê-lo por pensamentos, palavras ou atitudes. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e que o que é lhe agradável é fidelidade e doçura. Queridos irmãos, Deus recompensa todos aqueles que o amam, encherá os celeiros daqueles que possuem essa sabedoria e essa instrução. Todo aquele que teme o Senhor se sentirá bem no instante da sua despedida desse mundo. No dia da sua morte será abençoado. Feliz aquele que morre na paz de Deus. Ó morte santa, a irmã morte, como dizia São Francisco de Assis. Se eu e você temos medo da morte, será que não estamos apegados demais às coisas desse mundo? Se temos medo da morte, o que falta para que acreditemos na vida eterna em Deus? O amor de Deus, sim, é uma sabedoria digna de ser honrada, glorificada, externalizada. É esse o amor compartilhado por aqueles que se deixam amar pelo único e verdadeiro Deus e Senhor, pois quem ama a sabedoria e a prudência divina reconhece os prodígios que ela realiza. O temor do Senhor é o grande dom do Espírito Santo, de onde provém também a piedade, a fortaleza, a ciência, o entendimento, a sabedoria e o conselho. É o temor de Deus que guarda a santidade e santifica o coração humano, lhe trazendo satisfação, alegria, paz e salvação. A sabedoria e a prudência de Deus produz infinitos frutos e bênçãos e enche toda uma vida com riquezas intermináveis. Quem teme o Senhor detesta o pecado e expulsa-o do seu coração,
Pois como diz a palavra, aquele que não tem o temor de Deus não poderá tornar-se justo, e a violência de sua paixão causará sua ruína. Quem teme o Senhor, ao contrário, é paciente e saberá esperar com resignação o tempo certo dos acontecimentos, até que a alegria lhe seja restituída. Meus irmãos, nascemos no pecado, mas Deus nos resgatou pela sua cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Porém, somos dominados pelo pecado quando não queremos ouvir a palavra de Deus. Nos desviamos dela porque não a amamos de verdade. Que possamos dizer como Santo Agostinho: bendito o pecado de Adão que me trouxe o Salvador. Deus conhece o coração do ser humano, por isso ele não aceita um coração fingido. Esse é o maior pecado dos homens, a hipocrisia. Ela que é motivo da queda de muitos, da desonra de milhares, da condenação de outros tantos. Diz o Eclesiástico no capítulo 1, vela sobre tuas palavras para que não venhas a cair, e não atraias sobre tua alma desonra, e para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia, por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Por isso que a sabedoria e a prudência andam juntas, e é por isso também que o homem de bom senso pensa antes de falar e medita sobre suas palavras. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia e nos conceda a sabedoria que é pura, pacífica, modesta, conciliadora, misericordiosa, frutífera, imparcial e verdadeira, para que amemos tudo o que é digno de respeito, honroso, justo, amável, virtuoso e louvável. E que assim possamos vê-lo face a face na eternidade que se aproxima. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para todos sempre. Amém. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.